Aqui estamos, mais uma vez, para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Aqui tentamos o quase impossível, que é reunir uma ciência que é materialista, a ciência médica, junto com a cura pela medicina espiritual, que é a cura através do poder de Deus. Sempre nossas jornadas são voltadas para dúvidas ou perguntas de nossos ouvintes, clientes e pacientes. Queremos mais uma vez também dar ênfase que não estamos aqui em nome de nenhuma religião, nem viemos aqui para fundar uma nova doutrina religiosa. Tampouco não viemos aqui para pedir contribuições ou dízimo. Outra confusão sempre frequente que acontece em nossas palestras é que confundem a palavra espiritual com a doutrina espírita de Allan Kardec. Na verdade, nós respeitamos todas as crenças, todas as religiões e todas as doutrinas. E assim respeitamos também a doutrina espírita, mas não somos vinculados a esta doutrina. O espiritual de cura pela medicina espiritual se refere à cura através do poder de Deus. Mas, em busca de resposta às perguntas: quem é Deus? E quem sou eu? Frequentamos e buscamos conhecimento na maioria das igrejas, doutrinas ou religiões. Mas nossa formação religiosa e familiar é da Igreja Católica Apostólica Romana. As pessoas, os ouvintes, pacientes perguntam: mas você é um médico e fala em cura espiritual? Isto não é comum e nem frequente. Sim, quando eu comecei a tratar de dores crônicas do sistema músculo-esquelético, você entra no emocional dos seres humanos. E a dor é sentida de modo diferente. A mesma dor é sentida de modo diferente para diferentes pessoas. E a mesma dor é sentida diferente no mesmo paciente, em diferentes momentos de sua vida e em diferentes momentos de suas emoções. O complicado, porém, é um espiritualista tentar explicações para somente o material. E é complicado para alguém formado e informado à luz da ciência médica, que é uma ciência materialista, poder penetrar nos umbrais do reino espiritual. O materialista raciocina com a lógica física. É o ver para crer. O espiritualista raciocina com a lógica espiritual, que é o crer primeiro, para ver depois. Mas, como dizia Paulo apóstolo, tudo começa com a transformação da sua mente. Nós conduzimos os destinos de 2 clínicas médicas em São Paulo voltada para dores e incapacidade do sistema muscular e esquelético. Problemas graves de coluna, ombros, quadris, joelhos e demais articulações, hérnias de disco, artrose, estenose lombar, dificuldades de marcha, de força, de equilíbrio, perda de memória, de energia e de mobilidade, sequelas de AVC ou incapacidade progressiva por perda de força e de movimento,
problemas graves de coluna vertebral. Nestas clínicas que dirigimos, acontece uma sucessão de pacientes que buscam solução de seus problemas de dores crônicas. Uma delas está situada na Avenida Giovanni Gronchi, 1263, no bairro do Morumbi, São Paulo. O telefone lá é 11 3744 4007. A outra clínica situa-se na Avenida Pacaembu, 1024, bairro Pacaembu, Perdizes, São Paulo. Telefone 11 3661 4243. Mas, para atender os pacientes que nos procuram, nós obedecemos a 12 princípios que direcionam o nosso trabalho nestas clínicas em prol da solução dos males crônicos que acometem os sofredores que nos procuram. Estes princípios são os seguintes. Primeiro princípio que nos direciona no atendimento a estes pacientes. Primeiro, a nós pouco importa a idade do paciente. É um mito e uma crença errônea que quanto mais idade, mais incapacidade e mais dores. Nós não acreditamos nisto. Segundo, o outro princípio em que acreditamos é que não existe mal ou doença incurável. O terceiro princípio é o seguinte: o que realmente importa não é a doença, e sim o doente. O doente que é importante na relação médico-paciente. Quarto, embora temos formação de cirurgião, as soluções têm que ser conservadoras, ou seja, não cirúrgicas. Quinto, as cirurgias são sempre medidas de exceção. Sexto, a medicina tem que ser integral. Examinamos o paciente como um todo e não somente em sua queixa. Sétimo, a primeira consulta médica ou entrevista médico-paciente tem que durar no mínimo 60 minutos ou 1 hora. Menos que isso, é impossível estabelecer uma relação e conhecer profundamente qual é a queixa do paciente. Oitavo, em todo tratamento tem que haver uma sintonia entre médico, paciente e familiares do paciente. Nono, o médico tem que ser objetivo e esclarecer primeiro o diagnóstico ao paciente e seus familiares, para depois propor um tratamento ou instituir um tratamento. Décimo, o médico tem que buscar a solução mais simples, mais rápida e mais barata, tanto para o diagnóstico como para o tratamento do paciente. Não devemos, porém, nos esquecer que a medicina não é uma ciência exata. E, às vezes, muito é pouco, e pouco é muito. Mais pode ser menos, e menos pode ser mais. 11º princípio. Na ciência médica, ninguém é o dono da verdade. E o que é bom para um paciente pode não ser bom para o outro paciente. Aqui vale sempre e muito o raciocínio do bom senso. 12º princípio. Embora as escolas médicas não aceitam, nós acentuamos que o ser humano dispõe, além da medicina, de 2 grandiosas ferramentas de tratamento e curas: o poder de cura mental e o poder da cura espiritual. Estes são os 12 princípios que direcionam o nosso trabalho em nossas clínicas para a solução dos males e das dores de nossos pacientes. Mas, continuando,
Embora a ciência médica também não aceita, o ser integral tem que ser entendido como corpo, mente e espírito. Mas, na verdade, a ciência médica nos entende apenas como corpo e mente e ignora o espiritual do ser humano. Mas, na verdade, nós somos primeiro espírito, depois mente e, finalmente, corpo. Esta é a hierarquia que tentaremos provar mais tarde. Mas para esta compreensão, antes temos que entender que este universo ao qual nós pertencemos é feito de 5 reinos e não dos 3 reinos que todos nós aprendemos. O primeiro reino a surgir, absoluto e total, foi o reino espiritual. Este é o reino de toda a criação. Tudo tem filiação espiritual, menos as desgraças que assolam os seres humanos. Estas desgraças são filiação e criação do ego. Como o reino espiritual criou tudo e todas as formas, podemos dizer que é o reino da anatomia. Ele criou todas as formas. É o reino da anatomia. Nós temos uma forma. O sol tem uma forma. A lua tem uma forma. As plantas têm forma. Então, todas essas formas são criação do reino espiritual. E nós chamamos, então, que este é o reino da anatomia, das formas. Do nada, o Criador fez acontecer tudo a partir do reino espiritual. Mas era necessário tudo se relacionar. Todas as criações teriam que desempenhar um papel no individual e um papel no coletivo, ou na coletividade, ou no todo. Qual a função, a logística de cada criação no um e no todo? Então, para gerenciar isto, o Criador criou um outro reino, chamado reino mental. Por isso, intitulamos esse reino de reino da fisiologia, porque é o reino das funções das criações do reino espiritual. Então, para determinar as funções de cada criação do reino espiritual, o Criador fez um outro reino chamado o reino mental. Agora sim, ao invés de 3 reinos, nós agora estamos aprendendo que existem 5 reinos. O primeiro é o reino espiritual. O segundo é o reino mental. O terceiro é o reino mineral. O quarto é o reino vegetal. E o quinto é o reino animal. O reino espiritual e mental são os reinos da invisibilidade. Eles são invisíveis aos nossos olhos. Os reinos mineral, vegetal e animal são os reinos da visibilidade. Nós enxergamos os minerais, enxergamos os vegetais e enxergamos os animais. São os reinos da visibilidade. Para nós humanos, que fomos educados na crença do ver para crer, ou na crença de que só existe o que eu posso ver, o que eu posso ouvir, o que eu posso cheirar, o que eu posso degustar, ou o que eu posso tocar, é difícil compreender sobre todas as coisas invisíveis deste universo. E por isso tudo é tão desconhecido para nós. Então não podemos esquecer, porém, que existe um mundo que é real aos nossos sentidos físicos, que nós enxergamos, ouvimos, cheiramos, degustamos ou tocamos. Mas existem 2 mundos também que são muito reais, mas que são invisíveis aos nossos sentidos físicos. O reino espiritual e o reino mental.
Muito bem. Mas, para avançarmos nestes conhecimentos, temos que entender que temos também sensores extrafísicos, ou metafísicos, ou extrasensoriais, ou sensores paranormais. Vamos chamar pela ordem sentidos físicos. Primeiro, visão. Segundo, audição. Terceiro, olfato. Quarto, paladar. Quinto, tato. E todos esses 5 sensores são chamados os nossos informantes físicos ou materiais. Então, tudo que nós conhecemos de físico ou material vieram a nós pelos nossos sensores físicos ou materiais. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas nós não temos só 5 sensores, embora nós aprendemos na escola que são 5 os nossos sentidos. Não, mas nós temos mais 3 sentidos, além desses, que são sentidos paranormais, metafísicos ou extrasensoriais. O 6º sentido, o 7º sentido e o 8º sentido. Estes 3 últimos, 6º, 7º e 8º, são invisíveis. São sensores que estão relacionados ao mundo das energias. Eles são receptores e emissores de energias. Eu os chamo também de sensores quânticos, porque, como veremos, eles têm propriedades da física quântica, pois têm os mesmos princípios da física quântica. Muito bem. Vamos ver como esses sensores nos ajudam ou se comportam, ou qual a propriedade deles. O 6º sentido é o menos difícil de compreender, mas ele é incrível e muito poderoso, sendo um sentido perispiritual. Pode chamá-lo de pressentimento, mas nós falamos e pronunciamos pressentimento. Pressentimento quer dizer sentir antes. Precognição, conhecer antes. Premonição ou intuição. O 6º sentido é chamado de intuição, que é uma palavra que vem do latim intuire, que significa o que vem de dentro. Nós podemos despertar 3 raciocínios. Vejam bem. O raciocínio lógico, científico ou matemático, que é materialista. O raciocínio do bom senso e a lógica sensorial, ou a lógica também dos sentidos físicos, mas é um raciocínio de bom senso. E nós temos o raciocínio intuitivo do 6º sentido, que é o raciocínio extrafísico, extrasensorial, metafísico ou paranormal. Não importa muito saber onde ele fica situado. Basta saber que o 6º sentido existe e está à sua disposição. Este é o raciocínio do eureka, eu achei a solução que não encontrava pelos outros raciocínios. Você muitas vezes não encontra a solução nem pelo bom senso, nem pelo raciocínio científico. E de repente eis que aparece uma solução pelo raciocínio intuitivo. O raciocínio intuitivo é o raciocínio da revelação. Nós já dissemos que esta é uma palavra espiritual, mística. Revelação é aquilo que é revelado. É o conhecimento que chega a você através do 6º sentido ou da sua intuição. Entenda também que todos os raciocínios são influenciados pelas nossas emoções. O ser humano é um ser emocional. A lógica dos computadores ou o raciocínio da informática, ela não está sujeita às emoções. O 6º sentido, ele é o raciocínio do tempo negativo. Isso mesmo.
Tempo negativo. É o tempo que anda para trás. Aqui ele é conflitante com os dois outros raciocínios, porque o sexto sentido do tempo negativo, ele sabe o efeito antes da causa ter acontecido. Ele te avisa antes de algo que ainda vai acontecer, ou que ainda não aconteceu. A você é revelado pela intuição um acontecimento por antecipação. O sexto sentido comanda ainda teu sistema imunológico, que te defende de doenças e outros fatores agressivos. O sexto sentido é a sede da tua mente subconsciente. A mente que funciona está alerta 24 horas por dia, todos os dias de sua vida, sem nunca descansar. Por isso, o apelido deste sexto sentido pode ser também de anjo da guarda. Mas ele também é sede de doenças psicossomáticas e de curas mentais, ou curas pelo poder da mente, ou cura das doenças psicossomáticas. Ele também é o sentido da telecomunicação das mentes, ou seja, o sentido da telepatia. Vejam que dispositivo incrível é este sexto sentido, precioso, que você já tem de graça, pela graça do Criador. Este sentido tem muito a ver com curas espirituais. O sétimo sentido é o sentido da clarividência, da audividência. É o sentido que enxerga as energias como partículas, ondas, luz, calor, até eletricidade ou ondas eletromagnéticas. É o sentido da telecinesia, que movimenta objetos à distância. É o sentido que vê a aura das pessoas. A aura é o seu invólucro energético. Em volta de você tem camadas de vibração de energias. A aura é o nosso eu energético, que nos envolve em várias camadas de cores. É o nosso invólucro energético. Alguns chamam estas auras de espíritos. Daí vem o sentido de pessoas que veem espíritos, de pessoas vivas, ou espíritos de seres de outras dimensões, ou de outras realidades que já morreram. Porque este sentido é o sentido da não localidade. Não tem distância aqui. E para esse sentido, o tempo não existe. É um sentido atemporal. E tudo, então, é aqui e agora. É o sentido quântico. Também é o sentido das viagens espaciais ou extracorpóreas. São as pessoas que saem do corpo e viajam sem percorrer distâncias, pois para esse sentido, tudo é aqui e agora. Não tem lá nem muito longe, nem amanhã nem ontem. Quando você senta fora do corpo, quando você se sentir fora do corpo, isto é possível através do sexto sentido. Quando você vai a um lugar e pensa, mas eu já estive aqui, eu conheço este lugar, mas não me lembro se estive aqui. Isto é o sexto sentido. Ou você diz, conheço estas pessoas, mas de onde? Ou quando e quando as encontrei? Você está acionando o teu sétimo sentido. É o sentido dos videntes, que detectam alterações energéticas dos chakras e dos meridianos de energia do corpo humano e também das energias térmicas. São capazes de localizar doenças por alteração energética geográfica do corpo, como doenças do fígado, pulmões, coração, rins, etc. É possível alinhar as energias através deste sétimo sentido. Logo, ele também é um sentido espiritual de cura. Este é o verdadeiro sentido da medicina vibracional energética. É o sentido quântico da medicina chinesa, da acupuntura, da medicina indiana ou ayurvédica. É o sentido da homeopatia. Logo, é um precioso sentido também de cura espiritual. Você também é dono de um sétimo sentido de graça, pela graça de Deus.
Mas não vamos poder falar nesta jornada do 8º sentido, porque o nosso tempo está se esgotando. Muito bem. Se quiserem saber mais sobre o nosso trabalho como médico, acessem www.ruimercurio.com.br. Se quiserem conhecer mais sobre medicina espiritual, acessem www.medicinaespiritual.com.br. Nossos telefones de nossas clínicas em São Paulo são 11 3744 4007 e 11 3661 4243. No YouTube tem todas as nossas palestras lá registradas. Pode entrar no Google e acessem Rui com Y, Mercúrio. Buscar no YouTube as palestras que lá elas aparecerão. Muito bem, muito obrigado por toda esta atenção dispensada. Tenham todos uma boa noite, tenham muita saúde, sejam muito felizes. Até a próxima.